Olá pessoal, neste vídeo quero-vos falar sobre o que realmente acontece no nosso corpo quando nós fazemos jejum. De forma geral, o jejum no fundo o que é? É não consumirmos um alimento durante um período de tempo que pode ir entre as 0 horas e as 72 horas. O jejum, de forma geral, é uma coisa que já existe há muito tempo atrás. Os nossos antepassados, de forma geral, já o faziam, só que não o faziam propositadamente. Quando não havia alimento, muitas vezes o homem passava por muitas horas em que não consumia nada. Isso fez com que o nosso corpo desenvolvesse mecanismos de adaptação de sobrevivência, em que os nossos genes, a nossa expressão genética e as nossas proteínas adaptaram-se de tal forma a criar alguma fonte energética que não só dependente do alimento. E é daí que vêm os efeitos benéficos desta questão do jejum. E neste vídeo vou-vos explicar o porquê. Eu vou tentar manter isto de uma forma assim muito simples para vocês tentarem perceber aquilo que acontece. Este é o nosso ponto de partida, as 0 horas. Quando nós fazemos 12 horas de jejum, aquilo que acontece no nosso corpo é que os níveis de hormona de crescimento aumentam. A hormona de crescimento é aquela hormona que nós associamos à perda de peso, ou seja, à quebra de gordura, à manutenção de proteína no nosso corpo e à síntese de nova proteína. Isto é importante porquê? Porque o facto de termos um aumento na hormona de crescimento vai nos permitir ter já alguma recuperação celular nesta fase, nas 12 horas. Portanto, uma pessoa que, por exemplo, queira já ter alguma sensação, por exemplo, de perda de peso, evidente, só o facto de fazer jejum de 12 em 12 horas já vai promover isso, porque vai aumentar a expressão de quê? De hormona de crescimento. Seja para perda de peso ou, por exemplo, para maior definição muscular. Neste marco das 18 horas e das 24 horas, neste espaço, o que é que acontece? Acontece, no fundo, uma limpeza celular, que é aquilo que nós chamamos de autofagia, em que nós eliminamos grande parte dos prions no nosso corpo. O prion, no fundo, o que é? É uma proteína danificada ou mutada. São proteínas no nosso corpo que estão alteradas. E nesta fase, a partir das 18 horas, o nosso corpo começa a utilizar detritos solares, proteínas modificadas ou mutadas, alteradas, como fonte energética. Quebra aquela proteína e permite a produção, no fundo, de quê? De uma fonte energética. O que acontece nesta fase, devido à autofagia, é, às 18 horas, vão diminuir os produtos de glicação avançada, que no fundo o que imaginem juntar uma proteína com um açúcar, forma uma espécie de cola. Esse tipo de produto glicado, ou cola, pode criar vários estragos no nosso corpo, seja a nível vascular, pelo efeito de fixar na parede endotelial e criar inflamação, mas também ao mesmo tempo de agarrar-se a outras proteínas no nosso corpo e alterá-las. Portanto, se nós eliminarmos estes produtos de glicação, nós vamos já começar a ter benefícios a nível vascular. Por outro lado, outra coisa que nós vamos ver é que nós vamos diminuir então aquelas proteínas que são mutadas, que são os nossos prions, e por outro lado nós vamos ver uma diminuição já nesta fase das placas amiloides, das beta-amiloides. Isto é o quê? No fundo, são placas armazenadas no nosso corpo, mais a nível cerebral, que muitas vezes está associado a Alzheimer, e que por este depósito de placas beta-amiloides associadas aqui à oxidação, depositam-se nas nossas ligações entre os nossos neurónios, entre a forma funcional do cérebro, as ligações de umas fases às outras. Imaginem como se fosse a cobertura de um cabo elétrico. Esta fase vai fazer com que já comece a haver alguma recuperação nesse sentido. Quando nós chegamos às 24 horas, isto é um marco muito importante. Porquê? Porque é quando termina o nosso glicogênio hepático. Ou seja, todo aquele glicogênio, a nossa fonte energética armazenada no fígado sob a forma de glicogênio, já foi toda convertida em quê? Em glucose. Portanto, a partir desta fase já não há glucose. Vai haver o quê? Corpos cetónicos. Isto é importante porquê? Porque, de forma geral, começa a diminuir a inflamação, começa a recuperar o nosso intestino grosso, não só pela falta de alimento, mas porque a nível do cólon também há um aumento das células estaminais, que
que permitem, no fundo, o que é o reparo, a diferenciação. Se nós tivermos, por exemplo, uma componente de SIBO, vamos conseguir já recuperar esse tipo de situação, porque de forma geral são bactérias que estão alojadas no intestino delgado, na parte de cima, que são de cólon, e não deviam estar no intestino delgado. Elas sobrevivem por nutrientes que nós damos. Quando nós fazemos uma pausa na ingestão de alimentos, automaticamente nós vamos recuperar esta questão. Por outro lado, o que é que acontece? Nós vamos aumentar o fator de diferenciação a nível neuronal. Portanto, nós só não vamos eliminar placas amiloides associadas ao stress oxidativo, mas também ao mesmo tempo, às 24 horas, já vamos começar a diferenciar alguns das nossas células neuronais no sentido de diminuir o stress oxidativo. Quando nós avançamos aqui para as nossas 36 horas, o que é importante nesta fase? É importante perceber que começa a haver uma quebra de proteína. E aqui é que está o erro, porque muitas das pessoas associam que a quebra de proteína, que é a nossa proteína funcional. A quebra de proteína que acontece nesta altura, não é a nossa quebra de proteína que nos é essencial. É proteínas alteradas, mais uma vez, os períodos. E não esquecer que durante este período todo, a hormona de crescimento vai aumentando. Porquê é que neste marco o efeito anti-inflamatório é tão acentuado? Por causa dos nossos corpos cetónicos. Não só vão ter um efeito anti-inflamatório, mas ao mesmo tempo, quando nós eliminamos restos celulares de proteínas, ou bactérias, ou fungos, o que nós vamos fazer é o quê? O nosso sistema imunitário vai aumentando à medida que o jejum vai avançando, mais nesta fase, mas nesta fase já vai aumentando o nosso sistema imunitário, por diminuir também a inflamação, e vai acontecer que o nosso sistema imunitário, para combater também algumas das infecções crónicas do nosso corpo, vai usar algumas substâncias que são oxidativas. Os corpos cetónicos, por outro lado, têm uma ação antioxidante. Portanto, nós vemos aqui um equilíbrio entre o aumento do sistema imunitário, que vai aumentar necessariamente as substâncias oxidantes para combater a infecção, mas os corpos cetónicos, ao mesmo tempo, vão atuar como antioxidantes. Portanto, aqui há mesmo um bom trabalho entre as duas partes. Quando nós chegamos aqui, então, às nossas 48 horas, o que é que acontece? Às 48 horas vão aumentar as células estaminais, vai aumentar o número de mitocôndria e, portanto, a síntese de ATP, ou seja, o nosso estado energético vai aumentar nesta altura, vai diminuir o risco de cancro e, tendencialmente, pode diminuir até o volume de algumas massas tumorais. Quando nós chegamos a esta fase, e isto é importante perceber, quando nós aumentamos o ATP, nós podemos ver nas análises, numa pessoa que fez jejum, uma T3 mais baixa. Isto não é necessariamente uma coisa má, significa simplesmente que o nosso corpo, a nossa tireoide, não precisa de trabalhar tanto para compensar a fonte energética. Muitas vezes por isso é que acontece isso. Quando chegamos às 72 horas, vão aumentar as nossas células estaminais muito, portanto o preparo celular nesta fase já é muito acentuado e vai haver um estímulo da imunidade muito aumentada. Portanto, fora desta questão toda, o que é importante nós retermos? Independentemente de qual seja o horário que nós fazemos o jejum, isto tem que ser uma coisa muito gradual, tem que ser compensada nutricionalmente. Eu sei que há muitas pessoas que fazem o jejum seco, que nem sequer inclui líquidos. Eu não recomendo isso na minha prática. Existem certos nutrientes que são essenciais no jejum. Isto porquê? Porque há muitas pessoas que já entram no jejum com déficit nutricional e ao longo do tempo ele é mais acentuado. De forma geral, o que é que eu recomendo a nível nutricional? Recomendo o mitocôndria, porquê? Pelo complexo B. Recomendo também, consoante as fases, a vitamina D, que vai atuar como um anti-inflamatório e antioxidante e vai também acalmar esta questão da resposta imunitária excessiva, caso ocorra. Por outro lado, também é importante aportarmos, por exemplo, ou seja, neste caso, a mitocôndria, vamos aportar também a vitamina D, podemos aportar o espirocloro, pela porção de clorela que tem, para quê? Para desinflamarmos aqui o nosso cólon. E, por outro lado, também acho que tudo que seja eletrólitos, principalmente potássio, sódio, cloreto, magnésio, são sempre substâncias que são essenciais, ou seja, à compensação
eletrolítica que está a acontecer no nosso corpo. Outra coisa que é muito importante é, fora deste processo de ser todo gradual, pessoalmente acho que o jejum mais adequado ou mais neutro seria de 16 horas, com intervalos de 8 em 8 horas de ingestão de alimentos. Por outro lado, de manhã, quando nós normalmente acordamos, isto é uma coisa importante de reter, há um pico de cortisol às 8 da manhã. Esse pico de cortisol aumenta-nos o nível de açúcar. E muitas vezes às 8 da manhã podemos sentir alguma fome, mas que com alguma prática de exercício físico nós conseguimos ultrapassar isso. Portanto, nós não estamos a consumir alimento, no entanto, sentimos fome a esta hora, mas é devido aqui ao cortisol. Outra coisa que acontece é, nas análises, além da T3 tender a aumentar, o nosso LDL também pode aumentar. E o LDL não é necessariamente, a meu ver, um colesterol mau. Isto porquê? Porque apesar de ser um colesterol de baixa densidade, não é de densidade muito aumentada, ou seja, de baixa densidade muito aumentada, que é aquele que é até mais prejudicial, mas, de forma geral, porque é que o colesterol até pode tender a aumentar ao longo do jejum? No sentido de reparo, não só para dar infraestrutura, ou seja, uma estrutura crua ao nosso corpo de estruturas celulares, mas ao mesmo tempo para melhorar e compensar a produção hormonal, mas principalmente para recuperar e reparar membranas celulares. As nossas membranas celulares, pelo stress oxidativo, podem estar danificadas. E essa questão do nosso gradiente associado a uma alteração a nível das membranas faz com que o nosso corpo aumente o colesterol para quê? Para substituir o colesterol da membrana. Suponhamos que a membrana das células tem uma membrana dupla com colesterol. De forma geral, o que acontece é algumas dessas partes do colesterol estão oxidadas. O LDL aumenta para quê? Para reparar essas membranas plasmáticas. Portanto, isto pode ser um mecanismo de reparação do nosso corpo e não necessariamente uma coisa negativa. Coloquem os vossos comentários no vídeo em baixo e espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo-vos no próximo.